Olá, aqui estamos nós em mais uma oportunidade de estudos da nossa doutrina espírita, junto ao Evangelho do Mestre Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, que temos sempre esta oportunidade, essa condição de nos reunir e poder fazer os nossos estudos, as nossas reflexões. Estamos nós aqui para mais uma oportunidade. Assim, vamos pedindo a bênção dos benfeitores espirituais, desses amigos que nos assistem sempre, orientando o nosso pensamento, o nosso coração, para que assim possamos compreender melhor todas essas mensagens importantes para a nossa vida, para que possamos ter, junto ao conhecimento, a condição do melhor escolher e escolhermos pela felicidade. Assim pedimos a bênção do Pai, desses amigos espirituais, que eles possam envolver a todos nós nesse sentimento fraterno de paz, de amor, de união. Que assim seja, graças a Deus. E aqui estamos nós, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós aqui estamos no item 8, Aliança da Ciência com a Religião. Mas como nós estamos falando aqui, que estamos no capítulo 1, né? O título dele é Não Vim Destruir a Lei. Como é que acontece, né? Por que capítulo 1? Porque de tempos em tempos nós passamos todo o ciclo dos capítulos do Evangelho e retornamos para o capítulo 1. Mas vocês poderiam perguntar, ou todos poderíamos perguntar, mas por que retornar se já lemos tudo? Porque o aprendizado do Evangelho, ele é eterno, ele é infinito. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Tanto é que muitos de nós, quando lemos e relemos, a gente se pergunta, nossa, olha que condição interessante, li já este capítulo, esse trecho de várias vezes e não observei essa questão. Então, a partir do momento que a gente lê, que a gente experimenta em nossas vidas as situações, nós amadurecemos e abrimos portas para que outros conhecimentos se façam presentes em nós. Daí a importância e a necessidade de retornarmos às lições, os capítulos, para poder aprender constantemente, porque é assim com Jesus. Com Jesus a gente aprende hoje e sempre, né? Então, muito bem. E esse capítulo primeiro, o Kardec, esse nosso irmão, que tem essa condição de trazer, né, de forma escrita, organizada, todas as mensagens trazidas pelo plano espiritual, o Kardec ele vai colocando os assuntos em uma ordem bastante característica de um pedagogo. Então ele parte do princípio para depois ir dando, né, todos os componentes do assunto. Então, sem dúvida nenhuma, o Kardec aqui partiu, né, para falar para a gente a respeito das três revelações, Moisés, Jesus, o Espiritismo, dizendo para a gente que a humanidade nunca esteve só, que sempre o Pai, na sua infinita misericórdia, ofereceu a todos nós a oportunidade de conhecermos a sua vontade, as suas leis, e cada época com as suas características. Na época de Moisés foi de um jeito, a mensagem, uma mensagem mais dura, até porque aquele povo era um povo muito ignorante, a gente fala mais ou menos há 1.300 anos antes de Cristo, que é essa a idade de Moisés, né? A época. Então era uma época muito difícil mesmo, não havia ciência, pouco havia de moral, então ali com Moisés, Deus se fazia presente de uma forma dura e exigente, né? E a gente sabe também que Moisés inseriu ali as suas leis civis. Aí passa o tempo, vem Jesus para falar sobre o amor,
a mensagem de um Deus que é Pai, misericordiosa, falar da vida futura, do despreendimento dos bens materiais, da vida espiritual, da esperança, né? Apesar da dificuldade da vida, passa um pouco mais, a humanidade vai evoluindo, vem a doutrina espírita, no tempo certinho, quando a ciência já tem uma outra figura na sociedade, né? Tá mais livre, sem as amarras da igreja. Então, a gente vai vendo Deus trabalhando com os seus filhos, oferecendo as oportunidades. E o Kardec coloca tudo isso logo no primeiro capítulo, para que a gente possa conhecer esse trabalho maravilhoso da espiritualidade junto à nossa humanidade terrena, tão carente ainda, por sermos espíritos em processo inicial de formação. Então, sempre estamos amparados. Nós é que precisamos buscar, né, nos afinizar com este amparo, buscando conhecer melhor o Criador, buscando conhecer melhor as suas leis. E é isso mesmo que o Kardec vai colocar aqui para a gente nesse item 8. Ele vai falar a respeito da aliança da ciência com a religião, sem dúvida nenhuma, né? Com todo esse percursinho que falamos assim bem rapidamente, a gente há de entender que ciência e religião, elas sempre estiveram presentes na humanidade. Nossa, né? A religião sempre, através de vários processos, de seitas, de práticas exteriores, de cultos, muitos deuses, poucos deuses, nenhum Deus, Deus único, né? Então a religiosidade ela sempre esteve presente na humanidade desde os homens da caverna. E a ciência também, né? Quando a gente vê o homem das cavernas lá esfregando o pauzinho para fazer o fogo, aquilo é tecnologia, né? É tecnologia da época das cavernas, mas foi tentativa e erro e eles conseguiram o fogo. A construção de mecanismos, a roda, os instrumentos, né? As flechas, as facas a partir do ferro, que era um mineral, isso tudo é tecnologia da época deles e que foi evoluindo. Então a gente vê que ciência e religião, elas sempre habitaram o nosso mundinho, até por necessidade, né? Porque o homem precisa destas duas alavancas. E o Kardec, então, traz para a gente um momento em que essas duas forças, elas precisam estar juntas para que realmente o progresso moral da humanidade se faça. Porque o que acontecia, né? Acontecia que essas duas alavancas, cada uma delas puxava a sardinha para o seu lado, né? Era uma questão de poder. Então, a ciência é muito poderosa, a religião é muito poderosa, muito foi feito, né? Muito se matou por conta, né? da religião, de dogmas. Então a gente vê também a religião se introduzindo por caminhos difíceis, né, maldosos. Então ali Kardec vem trazendo para a gente todas as informações que chegam da espiritualidade, porque o espiritismo é isso, não é um mensageiro, mas são muitos irmãos, espíritos bastante elevados, a trazer para nós informações que vêm responder perguntas: quem somos, da onde viemos e para onde vamos, e quem são esses irmãos que pipocavam ao redor do planeta, porque não era só num lugar essas mensagens, eram em vários lugares. Eles vinham, quem eram eles? Eram irmãos que já haviam, né, passado pelo planeta, e irmãos estudiosos, conhecedores tanto da religião, quanto da ciência, quanto da filosofia. Então, se a gente vai pegar, né, as mensagens que compõem os livros da doutrina espírita, nós vamos ver, né, que os poucos que ali colocam seu nome, porque a gente sabe, né, que os espíritos elevados, eles pouco fazem caso de colocar nome, mas os poucos nomes que a gente consegue verificar são nomes importantes da nossa ciência, da astronomia, da física, né? Então, a gente vai vendo nomes respeitosos da nossa religião,
Então a gente vai vendo, perdão, todos esses grandes espíritos unidos junto a Jesus por uma causa maior, que é a implantação do reino de Deus na terra, esse reino de paz, de amor, de felicidade, onde a caridade vai imperar. Nós estamos trabalhando para chegar lá. E aí o Kardec vem dizendo para a gente a necessidade de haver essa aliança entre a ciência e a religião. O Espiritismo mesmo, né, como doutrina, ele tem 3 pontos principais. Ele é filosofia, porque ele pensa a existência humana. Ele é ciência, porque ele testa. Ele vai pôr em prática todas aquelas condições científicas. O trabalho todo do Kardec foi um trabalho científico de comparação de mensagens, né, de verificação se as mensagens batiam, né, se formavam uma grande verdade. Então, a ciência, né, nessa condição, e também a ciência no que diz respeito às leis naturais ou às leis divinas, porque esses amigos do plano maior que vieram trazendo as suas mensagens, eles vieram falando a respeito das leis que não regem apenas a matéria, mas regem o universo, a condição da matéria e a condição espiritual. Então, por isso que a gente diz leis naturais, né? E temos as informações que chegam com base moral. A moral cristã, sem dúvida nenhuma, porque o Cristo está presidindo todo esse trabalho. E ele é o governador do planeta Terra. Então, sem dúvida nenhuma, a moral cristã dos bons valores, né? E o Espiritismo, então, traz para a gente essa condição de uma fé raciocinada. Podemos pensar, sim, em nós como filhos do Criador, formando todos nós uma grande família, irmãos que são importantes para Deus, né? Deus não tem privilégio entre nós, mas é Pai de todos. E a condição desse amor que é misericórdia, que é perdão, que não depende de práticas exteriores, mas muito mais do conhecimento de nós mesmos e das práticas do amor, do exercício do amor, que é exatamente esse o trabalho de Jesus, ao exemplificar a humildade, a caridade. Então, todo esse arcabouço, né, que forma a doutrina espírita, ele tem toda essa união de pensares. E é muito interessante porque o próprio Kardec, se a gente for pegar, né, ele enquanto indivíduo, porque o Espiritismo, ele foi criado, sem dúvida nenhuma, pela informação e pela misericórdia, né, desses bons espíritos que vieram para nos auxiliar, nos dar essa sustentação de informações. Mas também teve um trabalho brilhante desse nosso irmão Kardec. E se a gente for entender a vida do Kardec, é muito parecido com a forma com que ele vai trabalhar todas essas questões trazidas para ele, né, para que ele pudesse divulgá-las. Então, lá no passado, quem era o Kardec? Kardec era o nosso irmão Hippolyte, Leon Denisard, né? Ele teve a sua criação católico-protestante, estudou lá na escola de Pestalozzi, na Suíça. Então, ele tinha fundamentos cristãos. Na escola de Pestalozzi, ele conhece outros indivíduos com outras características, mas a escola de Pestalozzi proporcionava a todos os alunos uma amplidão de saberes,
a condição de colocar esses saberes em prática, o compartilhamento de saberes, né, de informações. Então, a própria espiritualidade, a própria misericórdia divina foi preparando Kardec para que depois, quando viesse o momento exato dele trabalhar com a doutrina, né, ele pudesse ter todas essas competências que foram treinadas enquanto ele era jovem, enquanto era criança. É muito bonito, né, de ver, porque depois que ele sai lá da escola de Pestalozzi, que ele retorna lá para a França, ele se torna professor, né, dá aulas de física, de química, de anatomia comparada, aritmética, é fluente em várias línguas. Então a gente vê um homem de muitos saberes, do compromisso do ensino. E o tempo vai passando até que as manifestações das mesas girantes começam a aparecer lá na França e toda a Europa, e ele vai buscar saber, né? Como a gente bem sabe, como todo bom cientista, mostra para mim primeiro o que eu quero ver. Essa foi a posição dele, né? E assim, convidado por um amigo, ele foi a uma dessas reuniões. E ele pôde comprovar, então, que havia sim, ou que há sim, uma realidade além do plano material. E ele entende que tudo aquilo que ele tinha estudado não bastava mais, que havia uma ciência, uma lei, que é muito mais à frente, e ele muda até de nome, né? Ele passa a se chamar Allan Kardec, exatamente para fazer uma diferença enorme entre os livros que ele já havia escrito com os livros que ele viria a escrever, porque o saber dele havia modificado, havia sido ampliado. E com a condição das informações trazidas pelo plano espiritual e com a forma com que ele lidou com elas, como um verdadeiro cientista, a gente então tem a doutrina espírita. Um momento em que sim, ciência, religião e filosofia trabalham juntas. Tanto é que na época do lançamento dos livros, o Kardec incomodou todo mundo. Ele incomodou os católicos, os religiosos, com a condição da vida espiritual, da reencarnação. Ele incomodou os cientistas, porque uma parte dos cientistas tinham a condição do materialismo, porque a gente não pode ficar nessa balela de achar que todo cientista é materialista, né? Materialista é uma corrente de pensamento, né? Que pode ter em várias condições. O cientista pode ou não precisa ser materialista, mas via de regra acontece de ser, né? Então ele incomodou muitos materialistas, muitos cientistas da época, incomodou também muitos filósofos, mas o incômodo dele fez com que todos nós pudéssemos receber essas informações e tivéssemos a chance de pensar em cima delas e ver o mundo muito maior, né? Ver uma realidade muito mais ampla do que aquela realidade que a gente conhecia até então, que era um mundinho bem fechado, bem centrado só nas leis materiais, só fechado na fé cega. Então, a questão proposta para nós, através da doutrina espírita, é uma proposta de união de forças, de união de saberes. E a gente sabe, né, que o tempo vai passando e não há como brecar os conhecimentos. As coisas vão avançando, os próprios espíritos que trouxeram as mensagens para Kardec disseram a ele, olha, nós não pomos o ponto final em nenhuma das obras tem o ponto final. À medida que a ciência for avançando, à medida que os saberes da filosofia foram aumentando, à medida que a fé se tornar mais fiel, mais pensante, mais praticada, exercitada no dia a dia, não através de práticas, né, de sacrifícios, de oferendas, mas
da prática do perdão, da prática da boa vontade, da prática do respeito ao outro, da prática do respeito aos limites e as diferenças. Quando tudo isso se fizer corpo, nós estaremos sim numa época de grandes avanços, e é para lá que nós rumamos. Óbvio que a gente está agora num momento de grandes embates, de grandes pensares, mas tudo está direcionando para esse objetivo maior. E não há como fugir desta lei. A lei do Pai é a perfeição. E aqui eu queria te trazer só 2 pensamentos muito interessantes, né? Porque nós falamos da aliança da ciência com a religião. Então a gente tem uma frase do nosso irmão Albert Einstein que disse o seguinte: a ciência sem religião é paralítica. Sim, sem pensamento para a fé. A religião sem a ciência é cega. Exatamente, né? Para a ciência precisa ter a religião, que é o respeito, é os limites à dignidade humana. E para a religião precisa se ter a abertura dos pontos de vista, para que a gente enxergue todos como filhos de Deus. E aí a visão do Papa João Paulo II, muito bonitinha. Um é um cientista e outro é o religioso, né? A fala do João Paulo. A ciência pode purificar a religião do erro da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e do falso absolutismo. Então, assim, são muitos irmãos a trabalharem pelo nosso bem. Nós precisamos tirar dos nossos olhinhos essa vena aí do passado e buscar olhar para tudo que nos cerca com esses olhos de saber, de conhecer, de valorizar. Até mesmo nós, quando olharmos no espelho, né? Nós, criaturas divinas, produto de tantos processos. Tem uma outra frase também muito bonita, do André Luiz, né? O André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele diz assim: examinai um átomo de hidrogênio. Ali encontramos um próton e um nêutron, atraindo um elétron. Essa lei de atração é a mesma lei que me atrai ao meu irmão. Não é lindo, gente? E é isso. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ali, ele está ensinando a lei do amor, ele está ensinando a lei da ciência, tanto da matéria quanto do espírito, e está ensinando a gente a pensar. Então, a doutrina espírita é exatamente isso, essa união de pensares, de saberes, para que a gente possa evoluir. Que a paz permaneça hoje e sempre conosco, que o Mestre Jesus nos ilumine, que a espiritualidade nos acompanhe durante toda essa nossa caminhada de aprendizados. Que assim seja, graças a Deus.